Pessoal, nós temos aqui mais uma matéria que eu separei para vocês da CPI da Mind8. O Gustavo Gayer, ele propõe essa CPI para investigar a Mind8, que é a agência de entretenimento que se tornou assunto, se tornou aí o centro de todos os debates nas redes sociais, em decorrência da morte, do suicídio da Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos de idade. Ele vai protocolar esse requerimento para a abertura de uma CPI para investigar essa empresa que agenciava o perfil da Choquei. Mas não é só o perfil da Choquei. A gente está falando aqui, e aí entra a ironia toda do negócio, de um esquema de máfia digital. Uma máfia bizarra digital de assassinato de reputações. O Marco Antônio, o desbaratamento dos tentáculos da Mind, o que é a Mind? É uma empresa de gerenciamento de carreiras, de projeções virtuais, de redes sociais, de artistas, subartistas, né? Cantores medíocres, atores medíocres. Ele evidencia exatamente a junção que a esquerda faz muito bem entre cultura, arte, entretenimento, política e ideologia, que vira uma coisa só, que vira uma espécie de propaganda ideológica para beneficiar financeiramente e midiaticamente artistas, comunicadores e influenciadores e beneficiar politicamente políticos voltados a essa ideologia pseudo-progressista e de esquerda e defenestrar e destruir e linchar adversários do sistema. Então, eles misturam tudo isso. Pode ser até uma vítima que foi cancelada, como a menina Jéssica, que sofria de um quadro clínico depressivo grave, que a levou ao suicídio, de ter sido linchada. Até quem? Este que vos fala. Adriane Jorge. Hoje eu percebo que o meu linchamento virtual, quando me chamaram absurdamente de nazista, quando eu fiz um discurso de meia hora contra o nazismo, começou com quem? Começou com a Choquei. E eu assustei quando a minha persona foi colocada em vários sites de fofoca e entretenimento. E hoje a maioria eu sei que eram absolutamente vinculados à Mind. Então eles fazem isso, seja para defenestrar Bolsonaro, seja para defenestrar um político, seja para defenestrar um artista que não esteja alinhado junto à ideologia deles, ou seja, para impulsionar a carreira de qualquer influenciador que também recebe no bojo a ideia de fazer propaganda subliminar ou ostensiva para o lulopetismo. E não sou eu que estou dizendo isso aqui em teoria da conspiração. A própria menina, a própria Fátima Pissara, a gerente, a CEO da Mind, falava isso. Olha, a causa política também é uma causa da Mind, a gente não obriga. Mas aí você tem vários posts em uníssono jogados para catapultar um tipo de ponto de vista, e eles falam exatamente isso. Não é só, quando falavam da menina Jéssica, por exemplo, da Jéssica Canedo, não foi só a Choquei, foram vários outros, dezenas, 34, se não me engano, sites noticiosos de fofoca, falaram do mesmo assunto. E assim, obedece a mesma ordem para entretenimento, para cultura, ou seja, eles fazem em uníssono um assunto só, um assunto nacional. Isso engloba entretenimento, mais uma vez, cultura, fofoca e, sobretudo, política, para mudar os rumos da nação ou para construir artificialmente uma opinião pública que seja única. Isso para infestar na cabeça do povo. E a gente sempre fala isso, né? A gente fala hoje no Brasil, para o eleitorado e para um público de maioria conservadora, mas é difícil quando você tem orquestrado junto à Globo, e a Globo também faz parte da Mind, de certa forma, junto à Globo, que fala dezenas de milhões de pessoas, e toda essa orquestração mefistofélica de uma esquerda que penetra na cultura, no entretenimento, na arte, na fofoca, de maneira, volto a dizer, artificial. Eles criam as pautas, eles criam os assuntos. E aí, não é nenhuma surpresa quando toda essa trupe de influenciadores orquestrados pela dona Fátima Pissarra, que tirou o perfil dela do Twitter, vão lá no Palácio do Planalto beijar a mão daquele que a Janja chama de chefe. Chefe, Don Corleone, o dono da Cosa Nostra, o dono da máfia da Mind. É isso que a gente está falando, de um conluio midiático para colocar
para destruir e arruinar a reputação de pessoas e para enaltecer outras através de pautas conjuminadas em uníssono. A Mind é isso, uma máfia midiática para destruir reputações, para perseguir pessoas e enaltecer políticos, quer seja de qualquer tipo de variante dentro desse pseudo-progressismo que a gente vê. A Mind é a prova viva, é a tradução viva da construção de uma esquerda. E aí você tem, né? Você tem... Cadê o tribunal das fake news? Cadê o inquérito das fake news para apurar exatamente isso? A gente tem exatamente a construção do verdadeiro gabinete do ódio, que é de esquerda. E aí a gente volta àquela questão da projeção espelhada do Freud. Acuse-os do que você faz. Isso está no Freud e está no senhor Vladimir Lenin. Ou seja, antes de que descubra os seus crimes, projetem nos outros os crimes que você faz. A Mind é a tradução viva do crime de manipulação nacional, de consciência nacional, através de uma orquestração cultural, midiática, promovida pela própria esquerda brasileira. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.